Muito boa noite, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Dando sequência a mais um encontro, a mais uma noite de estudos sobre a vida, de conhecimento sobre as leis do universo, de conhecimento sobre nós mesmos. Muito bom estarmos aqui e muito bom gerarmos essa luz e compartilharmos e transbordarmos essa luz, refletindo para nós mesmos, refletindo para quem estiver à nossa volta. Fabulosa a parábola da caverna, o mito da caverna trazido por Platão, segundo o qual as pessoas ficavam numa caverna de costas para a porta, de frente para uma parede de pedra, divertindo-se com o balanço, o balé das sombras, como se aquilo fosse a própria vida, disputando pelas sombras, preferindo, brigando, guerreando pelas sombras. No mito disse que de tempos em tempos uma pessoa levanta-se da plateia dos admiradores de sombra, dos que idolatram sombras. E quando ele se levanta, ele percebe que há uma luz às suas costas e ele segue essa luz e vai até lá fora e vê um movimento muito mais rico, colorido, tridimensional, atraente, curioso, da vida, dos seres, da luz. Ele descobre o que é a cor, o que é a vida, o que é o volume, para além da imagem chapada da sombra, que é apenas bidimensional. E essa descoberta, essa riqueza, alegra tanto a sua alma e ele é tão solidário que resolve voltar e contar para os seus amigos que aquela diversão de sombras é um empobrecimento brutal da vida, que muito mais rica é a vida em si do que as sombras da vida. Esse que volta, porém, não é compreendido, é atacado, é perseguido, é massacrado pelos admiradores das sombras. É um mito maravilhoso, é um mito terrível, que vem se reproduzindo na história humana, nas figuras de Buda, Jesus, João Batista, Allan Kardec, Martinho Lutero, Mahatma Gandhi e nós. Tentando sair dos mitos, sair dos preconceitos, do institucionalismo religioso, estamos estudando o Livro dos Espíritos, sim, de Allan Kardec, mas que ultrapassa Allan Kardec, que ultrapassa o espiritismo, ultrapassa o próprio Allan Kardec ao orientar a Umbanda, maçonaria, Ordem Rosa Cruz, ser fonte de estudo para diversas doutrinas, porque é um livro de sabedoria, é um livro de sábios, é um livro de uma grande pleiade de luminares espíritos ao serviço de Jesus, que sim interagiram com Kardec, mas Kardec fez as perguntas, as lúcidas perguntas, e foi a esses espíritos que coube o papel de dar as respostas. Além de inspirar as perguntas de Kardec, certamente. Hoje, estamos nos comentários que Kardec faz ao subitem A Vida e a Morte, do capítulo 4,
que tem como título Princípio Vital. Então tem o item Inteligência e Instinto, que vai da pergunta 71, não. Tem o item chamado Vida e Morte, que vai da pergunta 68 a 70. E Kardec faz um comentário ao final desse subitem, que resume, desenvolve, destrincha e direciona essa grande questão da alma humana, o que é a vida, o que é a morte, o que caracteriza o fenômeno vida, o fenômeno morte. Vamos lá? Diz Kardec assim: os elementos que compõem o ser orgânico decompõem-se após a morte e sofrem novas combinações. Nós comparamos aqui com um jogo de Lego, onde uma figura é montada com a junção de diversas peças, mas que chega um momento em que essas peças são desunidas umas das outras para formarem outras figuras. É uma imagem para isso que Kardec fala de decompõe-se, que os elementos que formam o ser orgânico decompõem-se após a morte e sofrem novas combinações, transformando-se em novos seres, porque, como diz a lei da ciência, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E continua Kardec: esses novos seres absorvem e assimilam da fonte universal o princípio da vida e da atividade para novamente o desenvolverem a essa mesma fonte quando deixarem de existir. Então, o princípio da vida é retirado dessa fonte universal, que é o fluido cósmico universal, para depois ser devolvido com o fenômeno morte a essa mesma fonte, quando deixarem os seres, os corpos dos seres de existir. E continua Kardec: os órgãos estão impregnados pelo fluido vital. Esse fluido transmite a todas as partes do organismo uma atividade que permite que os órgãos se comuniquem entre si, produzindo a cicatrização de certas lesões e restabelecendo as funções que estavam momentaneamente paralisadas. Entra aqui a questão da doença e da cura, do ponto de vista energético, do ponto de vista fluídico. Continua Kardec: se os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito comprometidos, o fluido vital é incapaz de transmitir a eles o movimento da vida e o ser morre. Na verdade, o corpo do ser morre, porque sempre resta o princípio espiritual que habitava nele, que habitava aquele corpo. Os órgãos reagem uns sobre os outros, visando a harmonia do conjunto. Quando por qualquer motivo essa harmonia se desfaz, os órgãos deixam de funcionar, assim como o movimento de uma máquina para quando suas peças principais se danificam. Então existem peças principais de uma máquina que Kardec aqui compara com os órgãos vitais do nosso corpo. A vida e a morte podem ser comparadas a um aparelho elétrico. Quando conectado à rede elétrica, o aparelho recebe a eletricidade, conservando-a em estado latente. Assim como todos os corpos da natureza também possuem eletricidade em estado latente. Ótima comparação, não é?
Mas o fenômeno elétrico só acontece quando o aparelho é ligado. Então poderíamos dizer que o aparelho está vivo. Ao desligarmos, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia, que, é claro, poderíamos comparar com a morte. Assim, os corpos orgânicos seriam como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido vital produz o fenômeno da vida. Quando a atividade desse fluido cessa, ocorre a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, ela varia de acordo com as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Nós sentimos isso, nos desenergizamos conforme algumas situações. Às vezes, contatos com pessoas como que sugam a nossa energia, não é? Extremamente interessante percebermos isso. Continua Kardec. Enquanto uns possuem o fluido vital em quantidade suficiente para sua manutenção, outros o possuem em grande quantidade. É por isso que uns são mais ativos e possuem mais energia que outros. Há pessoas sanguíneas, de um temperamento elétrico. Essa multidão de crianças hoje diagnosticada com transtorno de hiperatividade é porque essas crianças, muitas delas, vêm com essa grande quantidade de vida. São vitalizadas, são energéticas, são preenchidas de fluido vital, não é? Continuando, a quantidade de fluido vital pode se esgotar e tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Olha só. A quantidade de fluido vital pode se esgotar e tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se esse fluido vital não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Fundamental aprendermos a inalar esse fluido vital. Praticar a respiração consciente, a respiração profunda, é parte fundamental disso. O fluido vital está diluído na atmosfera, diluído no éter, diluído no espaço e concentrado em seres da natureza, seres minerais, vegetais, animais e hominais também. Quando mantemos um contato sistemático, consciente, com pedras, cristais, abraçamos plantas, deitamos sobre a grama, fazemos carinho em animais, prestamos serviços. Em seres humanos, abraçamos outros seres humanos, damos a mão, impomos as mãos na atitude de transmissão de energia. A nossa energia também é renovada, porque é dando que se recebe. É uma lei da natureza expressa na oração de São Francisco. Essa consciência da respiração, da troca de energias com os diversos reinos, da reenergização que se dá ao nos filiarmos a uma atividade de bem, de geração de luz, de ensinamento, de aprendizado.
essa consciência é fundamental para todos nós. Porque certas práticas, como essas que nos conectam ao bem, são reenergizantes. E numa humanidade em que há tantos vampiros sugando energia uns dos outros, tantas atividades desequilibrantes, tantas notícias ruins, nós precisamos dominar um arsenal de reenergização. Toda semana, quem sabe todos os dias, devemos desenvolver uma prática consciente de relação com a natureza para nos reenergizar. Abraçar árvores, deitar na grama, empunhar cristais, mentalizar cristais, abraçar, carinhar, servir seres animais e seres humanos, nos conectar a seres angélicos na prática do bem, na prática do amor. Não há formas melhores que essas para nos reabastecer de energia. Não há práticas mais urgentes que essa para esse momento que nós vivemos. Precisamos ter nos celulares músicas, imagens, filmes que nos abasteçam. Com figuras de luminares, Maria de Nazaré, Mahatma Gandhi, Jesus, Chico Xavier, mas também com imagens da natureza, filmes de animais brincando, de crianças, orações, músicas, balé, obras de arte. Arte, natureza e a prática do bem são as grandes maneiras de nos manter ou de nos reabastecer de energia. Precisamos ter essas práticas incorporadas ao nosso dia e incorporadas aos nossos hábitos, de forma a, quando nos sentirmos desenergizados, sugados, podemos parar e nos reabastecer. O banho é uma prática de reenergização. A alimentação, é claro, é uma prática de reenergização. Mas caminhar na praia, pisar no chão, respirar, tomar água, tomar banho, são práticas fundamentais. Só que precisam ser feitas com consciência, com conexão, com boa vontade. Pensem nisso, meus amigos. Esse estudo que nós fizemos nesse capítulo sobre vida, sobre morte, é imprescindível para esses nossos momentos. Serve muito para nós entendermos a dinâmica das relações, a dinâmica das energias à nossa volta. Serve muito para entendermos o nosso corpo e para entendermos as variações do nosso dia. O que fazer para nos harmonizarmos, nos pacificarmos, mantermos uma certa constância na luz. A receita maravilhosa de Jesus é vigiar e orar para não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz o mestre. Então, não basta viver, precisamos também ser capazes de nos assistir, sermos atores e diretores da cena. E nessa vigília, nessa autoobservação, nesse autoestudo, nesse autoconhecimento, promovemos práticas de
reharmonização, de reenergização, a cada vez que sentirmos que a nossa energia caiu. Vigiar e orar. Mas é claro que a oração não se trata apenas de palavras decoradas. Oração precisa ser expandido como tudo aquilo que nos abastece. Você, eu, todos nós precisamos ter um arsenal de reenergização. Múltiplas formas de oração, para que, como um aparelho elétrico, nos conectemos com a fonte. Um aparelho elétrico é muito útil, como todos nós sabemos, mas essa utilidade depende dessa conexão com a fonte e dessa decisão de nos ligarmos. Na comparação com Kardec, ficou linda e ficou profundo esse conhecimento. Tome essa decisão. Conecte-se com o fluido vital, com a vida, com a fonte de todo bem, com o Deus que habita todas as moléculas e átomos da criação. E tome a decisão de que essa conexão seja para o bem, seja para servir, seja para ser útil. Conexão na prática do bem é a receita de luz que nos vem hoje. Pratique. Se fortaleça na boa vontade, no serviço, na prática do bem, na alegria de ser útil. Muito bom. Que isso sirva para todos nós e que nós transbordemos para toda a humanidade essa sensação, essa prática, essa disciplina de vigiar e orar, de nos auto-observar e buscarmos a conexão, buscarmos a prática da luz, a prática do bem, na certeza de que isso nos dará excelentes condições de viver melhor, de nos curar das nossas desarmonias, de preencher as nossas ignorâncias. Hoje estou aqui por algum motivo que eu não sei qual é, sem os comentários, sem o nome das pessoas. Então, agradeço a todas e a todos que estiveram conosco nesse momento tão precioso. E convido todos vocês a compartilhar, a transbordar, a praticar o bem, multiplicando esse conhecimento que a gente adquire aqui, esse estímulo à conexão e à prática do bem. Compartilhe e pratique. Oração-ação. Não apenas para esses minutos que estamos aqui, mas para ao longo de todo o nosso dia. E mesmo quando formos dormir, oportunidade que temos também de continuarmos a sermos úteis e de nos conectarmos com a luz. Um grande abraço, um grande prazer estarmos juntos e até amanhã.